Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui com vocês mais uma vez, Cruyff Freitas, para mais um encontro do nosso Clube do Livro. Bora? Preciso lembrar vocês de nossas redes sociais, de você se conectar ao CAC através do Instagram, @CAC Estudos Espíritas, e também a inscrição no canal YouTube CAC Estudos Espíritas e ativar as notificações, lembrando também de dar o like neste vídeo, se for do seu agrado. E estamos aqui mais uma vez com o nosso slide padrão de Kardec, Amor e Caridade, para chegar ao capítulo 29, ó, desta obra que nós estamos finalizando, faltando apenas o capítulo 29, o capítulo 30, nos domínios da mediunidade. Aqui está a minha. Espero que você esteja aí com a sua. Essa obra ditada pelo espírito André Luiz e psicografada pelo saudoso Francisco Cândido Xavier. E neste capítulo 29, vamos falar das anotações em serviço, título dado por André Luiz a essa etapa, depois de um longo percurso com Hilário e o seu instrutor Aulus, de quem eu sou fã. Já espero que você também goste de Aulus e que nos traz sempre bons ensinamentos sobre a mediunidade. Então, sem mais delongas, vamos aos trabalhos de hoje, porque já estamos saudosos com este Clube do Livro e já nos preparando para o próximo. Vamos de leitura. De retorno ao lar de Aulus, ocorreu-me auscultar-lhe a opinião com respeito a diversos problemas, sempre vivos ao redor de quantos se dedicam ao estudo de questões mediúnicas na atualidade terrestre. Então, André Luiz estava desejando questionar Aulus, pedir a opinião sobre os diversos problemas daqueles que estão encarnados. E ele continua: em companhia do orientador, havíamos tocado de relance, mas seguramente, palpitante material, que nos facultara excelente curso educativo. Então, está falando de toda a nossa trajetória até aqui, nos diversos capítulos. Examináramos de perto, entre encarnados e desencarnados, a assimilação de correntes mentais, a psicofonia, a possessão, o desdobramento, a clarividência, a clareaudiência, as forças curativas, a telepatia, a psicometria e a materialização, além de alguns dos temas de importância central da mediunidade, como sejam o poder da prece, a fixação mental, a emersão do subconsciente, a licantropia, a obsessão, a fascinação, a lei de causa e efeito, o desdobramento no leito de morte e as energias viciadas, tudo isso sem necessidade de recurso a complicações terminológicas. Veja que belo resumo de tudo quanto foi visto até aqui, tanto no campo da mediunidade, quanto no campo dos acessórios que acompanham a mediunidade, dentre eles a prece, que mais me chamou a atenção. E todas as situações que foram aqui expostas, sem complicações terminológicas, ou seja, sem discussões sobre o sentido da palavra, sem questionamentos se isso realmente significava aquilo,
sem que as pessoas fiquem perdendo tempo. Se o nome é médium, sensitivo, paranormal, afinal de contas, a mediunidade é algo inerente ao ser humano. E nós estudamos para entender isso. Não é algo exclusivo da doutrina espírita. E nós espíritas temos sim mais responsabilidades em relação ao desenvolvimento, à educação e o estudo da mediunidade. Não obstante nosso respeito à ciência humana, indagávamos intimamente por que motivo tanto embaraço verbalístico em sucessos comuns a todos, quando a simplificação seria bem mais interessante. Olha o que eu falei. Os metapsiquistas chamavam criptestesia, a sensibilidade oculta críptica, e batizaram o conhecimento de fato sem o concurso dos sentidos carnais com a palavra metagnomia. Dividiam os médiuns subjects, na terminologia de alguns investigadores, em duas categorias: os de faculdades psicológicas inabituais e os de faculdades mecânico-físico-químicas, e por aí afora. A grande dificuldade do homem em utilizar palavras para designar determinadas atividades. Isso em todas as áreas. Por que não aplainar tais dificuldades de expressão? Afinal, refletia André Luiz, a mediunidade na essência consulta o interesse da humanidade inteira. Acalentava tais pensamentos quando Aulus, observando-me por certo, a crítica meditada considerou. E aqui eu faço um parêntese para chamar a atenção que em diversas oportunidades desta obra, Aulus estava constantemente percebendo os pensamentos de André Luiz e Hilário, e muitas vezes ele não permitia nem que terminassem os pensamentos. E está escrito na codificação que a forma de comunicação entre os espíritos é o pensamento. Daí a importância maior ao fundo do pensamento do que a linguagem utilizada para transmitir o pensamento. E aí Aulus começa então a falar com André Luiz. A mediunidade, indubitavelmente, é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência ao seu modo. Ele continua. De nossa parte, é possível abordá-la com a simplicidade evangélica, baseados nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato incessante com as potências invisíveis ao homem vulgar, curando obsidiados, levantando enfermos, conversando com os grandes instrutores materializados no Tabor, ouvindo os mensageiros celestiais em Getsêmani e voltando ele próprio a comunicar-se com os discípulos depois da morte na cruz. Entretanto, a ciência terrestre, por agora, não pode analisá-la sem o rigor da experimentação. Então, o que Aulus nos traz é que a nossa ciência material, calcada na experiência, na experimentação, em provar tudo com base na matéria que conhece, ainda não está preparada. Ou ainda não estava bem preparada ao tempo desta publicação, a década de 50, 1954, 1955, e hoje nós já estamos acompanhando a ciência dando alguns passos além daqueles. Então, hoje a ciência já
emite notas e artigos científicos indicando que a mediunidade pode estar calcada no nosso DNA e no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, no Evangelho. Kardec nos traz a informação que a mediunidade é algo orgânico, ou seja, está presente no organismo do homem, na matéria. E hoje a ciência já consegue, esta mesma ciência que Aulus afirma que não estava pronta para analisar sem o rigor da experimentação, esta ciência hoje, com o desenvolvimento da física quântica e de tantos outros equipamentos, já começa a observar com outros olhos a questão da mediunidade, da imortalidade da alma e da existência do plano invisível. O assistente fez ligeira pausa e prosseguiu. Não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, conforme a índole dos estudiosos. Vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. O laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. A inteligência, com a balança e com a retorta, também vive para servir ao Senhor, esmerilhando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os, chegará ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião na Era Nova. Então, aqui ele já anuncia que a ciência, em algum momento, vai conseguir registrar as vibrações psíquicas do homem para garantir, então, a efetividade da Era Nova e da religiosidade calcada na razão, na ciência também. Aqui André Luiz não desejava, porém, situar a conversação nos domínios científicos. Nosso aprendizado atingia o marco final. Aquela era a última noite em que podíamos desfrutar a sábia companhia do orientador e propunha-me ouvi-lo quanto à mediunidade em si. Por essa razão, provoquei o diálogo que passarei a desdobrar. Então veja que André Luiz, também fã de Aulus, queria aproveitar ao máximo esses últimos instantes dessa relação de estudo com ele, como nós aqui, carentes já do final deste livro e saudosos pela companhia de Aulus em nossas vidas. André Luiz, então, provoca para que o diálogo aconteça. É justo que a ciência não examine o campo mediúnico por nosso prisma, alega André Luiz. A lógica e a experimentação positiva caminham por estradas muito diferentes daquelas que conhecemos no itinerário da intuição. No entanto, nas próprias correntes do espiritualismo, vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações. Que pretende você dizer, André? Falou o instrutor com brandura. E André esclarece. Lembro-me daqueles irmãos que acoimam os médios de insanos e loucos, aconselhando a segregação dos estudantes da verdade em templos de iniciação, a deliberada distância dos sofredores e dos ignorantes que contamos no mundo por legiões inumeráveis. A grande quantidade de pessoas que vivem e sofrem por conta da mediunidade, lutando para rejeitar, lutando para não conhecer, buscando explicações materiais para aquilo que não podem ver, buscando explicações emocionais para aquilo que estão sentindo, sem causa aparente, buscando explicações para doenças que a ciência material não consegue diagnosticar e que simplesmente aparecem e somem, a depender do cuidado que essas pessoas têm com sua espiritualidade. Então, André Luiz estava elaborando seus pensamentos nesse sentido. Ah,
Sim, aqui já aulas. O santuário de iniciação religiosa, qualquer que ele seja, é para nós venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual. Entretanto, os que fogem dentro dele à lei da cooperação isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhes é próprio, fixando-se em discussões brilhantes e estéreis. Tais companheiros assemelham-se a viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso, enquanto os nautas corajosos do bem suam e sofrem na descoberta de rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz. Vejam, meus irmãos, que ele fala aqui da religiosidade, fala aqui dos templos, e que todos os templos são locais de emanação de luz. Eu, particularmente, adoro visitar igrejas. Sempre que vou a algum local diferente, procuro conhecer a igreja do lugar, a história, há quanto tempo está ali, principalmente as mais antigas. Mas todos os templos são locais de distribuição de luz. E a espiritualidade está presente, mesmo para aqueles que não acreditam nisso e estão ali atuando e trabalhando. Independente disso, seja na casa espírita ou em qualquer outro templo religioso, existem aqueles que se fecham no seu orgulho, na sua sensação de que sabe tudo, de que tudo pode, de que é melhor, e tenta assim, e se isola assim dos demais. Não se iludam. Isso também existe na doutrina espírita, isso também existe nos grupos espíritas espalhados pelo Brasil. Precisamos ter mais compreensão, caridade, paciência, harmonia. Na verdade, precisamos estudar mais para não entrarmos nessas disputas por questões terminológicas. Outro dia eu vi uma grande discussão dos espíritas, amigos meus, se nós deveríamos falar centro de força ou chakra para os nossos pontos de contato com o corpo para o fluido magnético. Então, é claro que existe a terminologia centros de força e existe também a terminologia que vem do oriental, chakras. E a minha posição foi bem simples. Tanto faz. Eu não vou discutir isso com ninguém. Não tenho tempo para discutir se é centro de força ou chakra. Acho desnecessário. Se eu te falar que é centro de força e você souber onde ele está, perfeito. Se eu te falar chakra e você souber onde ele está, perfeito também. Essa terminologia não vai mudar a função do centro de força, não vai mudar a importância de conhecer onde eles estão distribuídos no homem. Isso é mais importante do que você ficar discutindo a terminologia usada. Da mesma forma, não vai adiantar muito se a gente ficar discutindo se a palavra é emancipação da alma, que foi a palavra utilizada por Kardec no Livro dos Espíritos para designar as propriedades da alma encarnada, né? Ou se animismo, que é a mesma coisa. Então, são questões terminológicas e nós não devemos nos ater a isso. E o principal é entender isso. Se nós entendemos e a palavra falar com a pessoa falar com você, emancipação da alma, você sabe o que é. E se a pessoa te falar de animismo, você sabe que é também a mesma coisa. Tá certo? Vamos continuar. Então, enquanto alguns companheiros ficam ilhados no próprio orgulho, outros estão procurando rotas seguras para a fraternidade e a paz.
descansam sob o arvoredo, confortados pela caça abundante, pela água refrescante, pesquisando a grandeza do céu ou filosofando sem proveito. Ó, pesquisando a grandeza do céu ou filosofando sem proveito. Que delicadeza, né? Que gentileza de Aulus. Olha como ele fala, pesquisando a grandeza do céu ou filosofando sem proveito. Mas sempre chega um dia em que a maré brava lhes invade o provisório domicílio, arrebatando-os ao mar alto, para que recomece a experiência que lhes é devida. Que maré é essa, meus irmãos? Que arrebata é a morte. Então, quando você está na sua casinha de praia, achando que a distância para o mar não lhe dá nenhum risco, vem de lá um tsunami e arrebata tudo para tirar você da zona de conforto. Mas essa analogia usada por Aulus, no auge de sua delicadeza, é para nos mostrar que a morte chega para todos e teremos que, então, recomeçar. Sabendo disso, por que não aproveitar o agora? Por que não aproveitar aquele que já tem um nome fantástico, que é o presente, o momento atual, esse presente de Deus a todos nós, para mudar os hábitos, mudar aquilo que precisamos em direção a um progresso moral e intelectual. Vamos pensar nisso. Muitos estudiosos da nossa esfera de realização no mundo asseveram que será lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade, relegando as manifestações mediúnicas vulgares à fossa da obsessão e da enfermidade, que, na opinião deles, devem ser entregues a si mesmas, sem qualquer atenção de nossa parte. Terrível verdade, terrível verdade. Muitos espíritas, inclusive altamente capacitados, acreditam que nós só devemos atender ou comunicar com espíritos superiores. Até parece fácil, né? Até parece fácil você entrar em contato com o espírito superior. Se ficar tentando, pode só ser que nunca tenha uma comunicação. Ao contrário disso, os mais necessitados, esses irmãos que vivem em sofrimento, no plano espiritual, estão aí precisando de uma comunicação, estão aí precisando de uma reunião mediúnica. E muitos grupos espíritas hoje abdicam dessa possibilidade, querendo apenas psicografar, querendo apenas realizar reuniões de desenhos mediúnicos, de materialização. Não estou tirando aqui o valor e a importância desse tipo de trabalho. Não é isso. Até porque em alguns deles é muito raro você ter médiuns para a realização. Mas o trabalho de base, a mediúnica de desobsessão, é fundamental para uma casa espírita, inclusive para proteger os integrantes do grupo espírita. E existem centros hoje, muitos, meus irmãos, muitos centros, que nem tem reunião mediúnica. Nem tem. Estamos transformando o espiritismo sem espíritos. Estamos transformando a doutrina espírita, que tem o tripé religioso, científico e filosófico, em apenas religioso, quando abrimos mão das reuniões mediúnicas. E, principalmente, das reuniões mediúnicas de desobsessão. O que também não quer dizer que só tenha que ter desobsessão. Nada disso. Mas ela é fundamental e, fazendo isso, teremos o reconhecimento, o apreço e a companhia de espíritos superiores que nos auxiliarão também em outras tarefas.
Isso é comodismo sob o rótulo de cultura. Olha a pancada. Isso é comodismo sob o rótulo de cultura. Então, estudar demais, estudar a doutrina e achar que nós só vamos nos comunicar com espíritos superiores, porque esse é o ideal, é comodismo. E o rótulo de cultura é uma falácia. Nós estamos usando um argumento falso para deixar de trabalhar. Não podemos negar que a obsessão seja moléstia da mente. Contudo, poderá a medicina curar alguém à força de usar o esquecimento do dever que lhe cabe? Os gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os sofredores e os pequeninos. À maneira do sol que clareia o palácio e a furna, com o mesmo silencioso devotamento, auxiliam a todos em nome de Deus, em nome da providência. Há companheiros no espiritualismo, veja, no espiritualismo, que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Primitivista no sentido de espíritos ainda inferiores. Se o médium não lhes corresponde à exigência, revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastam-se dele, agastadiços, categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões da fenomenologia. Percebem a dificuldade de ser espírita? Percebem a dificuldade que podem existir em grupos espíritas? Percebem a obsessão coletiva para que grupos espíritas não tenham reuniões mediúnicas? Difícil, meus irmãos. E se a gente esperar que alguém fique preparado e pronto, é aí que nunca vai ter. Não existe essa possibilidade. Não, nunca estaremos perfeitos para começar. Precisamos começar para um dia chegar à perfeição. Aulo sorriu e comentou: serão esses, provavelmente, os campeões do menor esforço. Aulos é um poço de gentileza e educação. Olha como ele trata a questão. Essas pessoas que não querem comunicações com espíritos inferiores, que não querem auxiliar esses mais necessitados, serão provavelmente os campeões do menor esforço. Ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência e, de certo, amaldiçoam a criancinha que não saiba ler. Semelhantes amigos, André, olvidaram o socorro que receberam da escola primária e, solicitando facilidades, à maneira do morfinômano que reclama entorpecentes, viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar aos que ainda se encontram na retaguarda. Meus amigos, nós estamos em diferentes níveis de progresso, seja moral ou intelectual. O que não quer dizer que o seu nível intelectual e moral nesta encarnação é maior ou menor que, por exemplo, o meu. Eu sei que muitas pessoas dizem: ah, Cruyff está ali falando, é porque Cruyff sabe alguma coisa. Mas Cruyff pode estar ainda inferior em relação a você, que está encarnado e não está fazendo. E eu tenho consciência disso. O que eu preciso fazer é estudar e trabalhar no caminho do amor e da caridade. Ponto. Isso é o principal. Você tomando consciência disso e iniciando o seu processo,
você pode fazer melhor que eu. Só que nós não estamos aqui para nos comparar. Eu estou usando essa comparação apenas para indicar que a nossa encarnação planejada, pois estamos aqui, nos trouxe condições de progresso. E você tem que buscar o seu caminho nessa direção, como eu estou buscando o meu caminho nesta direção. E quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. Estar pronto quer dizer o quê? Estar buscando encontrar. Eu costumo dizer que eu já sei disso há algum tempo, porque eu falava durante o culto do Evangelho no lar, e meus familiares sabem disso. Eu dizia, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu só não sei ainda o que é. E hoje o CAC está aí. E aí você me pergunta, era isso, Cruyff, que você tinha a intuição de que ia fazer? Eu ainda não sei. Mas tenho a consciência de que estamos no caminho. Eu nem sei se sou eu que vou dar continuidade a essa tarefa, mas estamos no caminho. E o importante para nós é justamente continuar caminhando, continuar em movimento, continuar estudando e cada vez mais assimilando e reformando nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, voltando todos eles para uma vibração melhor, porque com isso poderemos atrair os bons e ajudar aqueles que estão mais necessitados. Há quem diga que o espiritismo age erradamente, abrigando os desequilibrados e os enfermos, porque com isso oferece a impressão de uma doutrina que, à força de ombrear com a loucura para socorrê-la, vai convertendo seus templos de oração em vastos refúgios de alienados mentais. Nós sabemos, como espíritas que somos, que a mediunidade desregrada, a obsessão, ela atinge a mente das pessoas. E nos problemas mentais, podem ter problemas mentais eminentemente físicos, mas eles atraem a obsessão espiritual e podem existir aqueles casos em que tão somente existe a obsessão. E é por isso que os remédios não resolvem, e é por isso que as terapias não conseguem alcançar o máximo de sua capacidade, porque as pessoas estão ainda vinculadas a determinadas obsessões. E nós espíritas, tendo esse conhecimento, tendo essa condição de olhar aquela pessoa e ajudar, precisamos então abraçar. E os centros espíritas muitas vezes são criticados por isso. As obsessões, meus irmãos, são difíceis, são terríveis e representam muito trabalho para nós que estamos nessa seara. É muito trabalho, é muita responsabilidade. E talvez por isso muitos não queiram trabalhar nesta linha. Então, mas é uma das mais necessitadas ultimamente. Vamos lembrar que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. A doutrina espírita não é para os sãos. Perdoem aqueles que vão me criticar por isso. A doutrina espírita é para que os sãos ajudem os doentes e se curem também dentro desse processo. Porque se você achar que você está completamente são, você ainda não estudou tudo direitinho, pelo menos o que está mais fácil aí. Que todos nós temos nossas dificuldades. Os chamados infortúnios ocultos. E não adianta você fingir que está tudo bem, não adianta você se enganar de que está tudo bem, porque dificilmente está.
Não é uma questão de riqueza material, não é uma questão de saúde física e emocional, mas é uma questão de que estamos aqui encarnados para progredir, para avançar e resolver questões que sempre nos afetaram, e é uma chance de deixar para trás essa necessidade de provas, porque quando nós passamos nessa prova, não precisaremos mais sermos testados. Simples disparate dos que desertam do serviço ao próximo. A medicina não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio aos enfermos. Honrada pelos hospitais em que atua, engrandece-se à medida que se agiganta na obra assistencial aos doentes. O Espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo, tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhe requisitam a intervenção. Aliás, temos nele o benfeitor da mediunidade torturada e da mente doentia, propiciando-lhes o bálsamo e o esclarecimento indispensáveis ao reajuste. Então, temos nele, no Espiritismo, a saída para a mediunidade torturada e a mente obsidiada. Pena que pouca gente hoje tem acesso à doutrina. Por isso estamos aqui fazendo o Clube do Livro, por isso estamos aqui já desde 2024, desde 27 de janeiro de 2024, fazendo estudo da mediunidade, para que as pessoas tenham contato, pelo menos tenham curiosidade em conhecer a doutrina, e que isso de alguma forma melhore suas vidas, equilibre suas mediunidades, liberte de obsessões e o interesse pela reforma moral, intelectual, para crescer e se comparar consigo mesmo, no sentido de que hoje eu preciso ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Este é o nosso verdadeiro objetivo nessa encarnação, meus irmãos. É muito mais fácil inventar teorias que nos exonerem do dever de servir. Olha a simplicidade. E muito difícil aplicar os princípios superiores que esposamos, utilizando-nos para isso de nossa cabeça e de nossas próprias mãos. Se a recuperação do mundo e de nós mesmos estivesse circunscrita às lindas palavras, o Cristo, que nos constitui o padrão de todos os dias, não precisaria ter vindo ao encontro dos necessitados da terra. Bastaria que enviasse proclamações angélicas à humanidade, sem padecer-lhe de perto a incompreensão e os problemas. Simples, né? Então, o homem se gasta criando teorias para justificar determinadas atitudes contrárias, absolutamente contrárias ao Evangelho, contrárias aos ensinamentos espíritas. Meus amigos, são muitas discrepâncias, são muitas modificações, e nós corremos um sério risco de perder o foco na doutrina, de perder a verdadeira doutrina cristã, que é o Espiritismo. Felizmente, porém, os espiritualistas conscientes e sensatos estão aprendendo que o nosso escopo é reviver o Evangelho em suas bases simples e puras e que o Salvador não nos concede o tesouro da fé apenas para que possamos crer e falar, mas também para que estejamos habilitados a entender o bem, começando de nós mesmos. Há, igualmente, quem afirme que em todos os processos da obsessão
funciona implacável, a lei de causa e efeito, e que, por isso, não vale interferir em favor da mediunidade atormentada. Mais uma falácia, mais um absurdo, mais uma dor para nós espíritas. Você vai ver um irmão seu obsidiado, atormentado, e você vai abrir a boca para dizer que tem que ser assim, porque é a lei de causa e efeito. Vocês estão vendo a utilização imprópria de uma lei para justificar um comportamento nosso? A lei de causa e efeito é uma lei natural. Beleza. Mas a falta de caridade não é. Então, se a pessoa está passando por uma obsessão, é óbvio que ela vem de um evento anterior. É óbvio que essa pessoa não é vítima. Em algum momento ela pode ter sido o algoz. Tudo bem. Isso tudo é óbvio para nós espíritas. Agora, eu não ajudar, porque é lei de causa e efeito, isso é desvirtuar a doutrina espírita como uma doutrina cristã. Isso é desvirtuar o fora da caridade não há salvação. Pelo amor de Deus, minha gente, por caridade, vamos pensar, vamos estudar, vamos observar. Isso não quer dizer que nós temos condições de curar todo mundo, mas nós temos a responsabilidade, o dever íntimo de tentar, de buscar, de fazer experiências em prol do próximo, para que ele se liberte, para que ele melhore. Vamos parar com isso de que os espíritos resolvem tudo e que nós não temos capacidade de fazer algo. Quando, na verdade, está em nossas mãos. Eles precisam de nós encarnados para a realização das tarefas. Você não vai ver reunião mediúnica só de espírito. Precisa do encarnado. Precisa do fluido magnético. No capítulo anterior, falamos da reunião de materialização. Eles precisam de nós. E eles não conseguem, muitas vezes, fazer o mínimo, porque nós não estamos em condições. Nós levamos a nossa mente carregada de problemas para uma reunião mediúnica. Nós dificultamos o trabalho. Então, precisamos, efetivamente, estudar mais. Que este não seja seu último clube do livro. Que esta não seja a sua última obra de estudo. Que não apenas uma leitura, mas um entendimento do quanto André Luiz nos trouxe ao longo desses capítulos todos, de que estamos aqui para trabalhar e que tem muito trabalho. Não duvide disso. Existe muito trabalho e pouco trabalhador, e a maioria deles estão vivendo com a mediunidade atormentada. E isso é que dói mais, porque em vez de ser um instrumento de trabalho para a espiritualidade, está como um instrumento enferrujado e sofrendo e padecendo, acreditando ser essa vida a única. Ou até dizendo que acredita na reencarnação, mas vivendo como se fosse a última vez, a última oportunidade. Esse é o despertar que a doutrina chama, meus irmãos. Mais uma vez, a delicadeza de Aulus, mera argumentação do egoísmo bem nutrido. Isso seria o mesmo que abandonar os doentes, sob o pretexto de que são devedores perante a lei. Olha, todos lutamos, todos, eu, você, quem está do seu lado, quem você conhece, todos lutamos por ressarcir compromissos do pretérito, do passado, compreendendo que não há dor sem justificação. Beleza. E se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante são capazes de garantir-nos
a redenção, uns à frente dos outros, como desprezar o companheiro que sofre, em nome de princípios a cujo funcionamento estamos submetidos por nossa vez. Nem vou comentar mais. Já falei o que eu precisava antes de mudar o slide. Então, se nós também vamos precisar de ajuda, como é que vamos negar ajuda aos outros? Hoje, é o vizinho que amarga as consequências de certas ações efetuadas à distância. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gestos que nos desabonavam no passado e que agora nos afligem o presente. Se falece a cooperação entre as vítimas do espinheiro, de certo será muito mais longa e difícil para cada um a tarefa salvadora. Então, meus irmãos, vamos nos abraçar e nos ajudar indistintamente. Quando nós falamos assim, somos todos irmãos, bonito, né? Ah, nós somos uma única família. Mas ninguém quer ser família do estuprador, do assassino, do assaltante, daquele que está passando necessidade. Mas nós somos todos irmãos. Você não vai ter como abraçar todo mundo, mas você pode fazer um pouquinho que estiver ao seu alcance. Com a sua prece, com o paz, com o pensamento carinhoso e afetuoso direcionado. Todos nós podemos ajudar de alguma forma. Vamos encontrar aquilo que podemos fazer pelo próximo. Não faltam, igualmente, os que supõem não devamos atender a qualquer problema de mediunidade complexa, porque, dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade por si. Outra falácia. Admitem que as religiões não passam de muletas e que a ninguém assiste à faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação. Meus amigos, se eu não tivesse tido ajuda, eu continuaria perturbado do jeito que eu era. Se eu não tivesse encontrado pessoas mais experientes na doutrina, que me mostraram um caminho a trilhar, que me socorreram quando eu estava obsidiado, eu não estaria aqui com vocês hoje. Eu não estaria aqui falando sobre espiritismo, lendo com vocês esse livro. Então, como supor que cada um deve buscar o seu desenvolvimento mediúnico, sem pedir ajuda, sem amparo? É mais uma falácia. Precisamos desmistificar de que somos autônomos, de que podemos tudo sozinhos. Se fosse assim, para que então a sociedade? Se nós poderíamos tudo resolver sem o convívio, sem o compartilhamento, sem a convivência, para que então a sociedade? Ao contrário, ela é extremamente necessária para o nosso progresso. É justamente nela que vamos enfrentar as nossas provas. E por isso também é nela que nós vamos encontrar os anjos, as pessoas que Deus coloca em nosso caminho para nos dar uma direção, para nos apoiar. E nós é quem precisamos percorrer o caminho. Essas pessoas estão aí apenas para nos mostrar, facilitando muitas vezes algumas decisões em nossas vidas. Ainda ontem eu falava com um amigo que adora ir para a reunião mediúnica sem se comprometer. Veja que dificuldade eu tenho para falar com essas pessoas. Por quê? Porque a regra é caridade. Só que a pessoa parece uma criança que adora se divertir e toma banho para ir na rua brincar. Volta suja. Aí vem, toma um banho e vai para a rua brincar. Volta suja. E essa pessoa adora ir para a reunião mediúnica, adora tomar um passe, porque fica mais leve, porque desconecta da espiritualidade inferior que está ali. Mas apenas para isso. E não se entrega aos ensinamentos da doutrina. E apenas
se aproveita desses momentos para ficar melhor e voltar a praticar os hábitos que vão sujar para ter a necessidade de tomar outro banho. E aí você, muitas vezes, inclusive, em respeito ao trabalho mediúnico, precisa estabelecer limites, porque em algum momento a pessoa precisa despertar. E a pessoa, com mediunidade, diga-se de passagem, com a mediunidade, ó, pulsando, aflorada, vive essa constante variação de humor, de sono ruim, de desentendimentos familiares, profissionais. Não que isso seja provocado apenas pela questão espiritual. Mas se a pessoa tem mediunidade, meus amigos, não cuida dessa mediunidade, não se previne, não estuda, não procura uma tranquilidade, um equilíbrio, vai ter a mediunidade atormentada. E isso repercute efetivamente em todos os campos da vida da pessoa. E nós precisamos, sim, de instrutores, de orientadores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Por falar nos desencarnados, todo mundo tem anjo da guarda, todo mundo tem mentor espiritual. As pessoas, Kardec nos orienta, não, se você não sabe o nome, chame de meu bom anjo, chame de meu amigo espiritual. E eu digo mais, dê a ele um apelido. O meu eu chamava de meu doutor, meu bom doutor. Até o dia que ele mandou dizer, meu nome é fulano de tal. Eu digo, sim, senhor. Então, a partir de hoje, eu lhe chamo pelo nome. E às vezes eu me pego chamando ele de meu doutor, meu bom doutor, apesar de já saber o nome dele e sei que para ele está tudo bem, porque o que importa é a nossa ligação, a minha conexão com ele, porque ele está de lá mandando as melhores intuições. Eu é que preciso, muitas vezes, silenciar para conseguir perceber. Então, nós temos instrutores encarnados e temos instrutores desencarnados. E muitos espíritas não sabem o nome do seu mentor, nem estão aí para isso, nem tem essa relação de contato mental com eles, de dar a eles um nome, de dar a eles um apelido, ou de saber efetivamente o nome deles. Outro dia, em uma reunião do CAC, eu fiquei muito feliz. Uma reunião mediúnica, quando um médium que iniciou a frequência agora, na sua primeira reunião, ele foi como assistido, e eu já sabia da mediunidade dele, e ele se colocando numa condição de curiosidade. Me disse assim, eu não vou fazer nada, tá? Eu vou só observar. Eu digo, tudo bem, até dei risada dele. E ele perguntou, por que você está rindo? Eu digo, porque você está se achando muita coisa para dizer que não vai fazer nada. Mas vamos para a reunião. E na reunião, eu fiz uma primeira evocação, eu ia deixar ele para o final, mas na segunda ele já incorporou, já teve psicofonia, já falou e já encaminhou o espírito que estava necessitado, claro que com uma certa dificuldade por não ter experiência. Os médios mais experientes auxiliaram, puxaram a entidade para que pudesse ser doutrinada, para que ele ficasse mais aliviado. E então ele já se apresentou para o trabalho. E no final da reunião, o mentor dele psicografou uma mensagem através de outro médium, indicando que já tinha tempo esperando por ele, para que ele tomasse aquela iniciativa, para que ele estivesse presente numa reunião mediúnica. Disse uma série de coisas completamente direcionadas a ele, que casam com a história de vida dele, e no final, com a gentileza de um espírito melhor e livre da carne, disse assim: isso vale para todos também, e vale também para todos. E assinou o nome. Então o cara já chegou sabendo o nome do seu mentor. Estou arrepiado aqui.
O cara já entrou na mediúnica e saiu sabendo o nome do seu mentor. E eu terminei o trabalho dizendo a ele: você teve uma bênção hoje. Você já sabe o nome desse amigo, é seu amigo. Quando você se sentir apertado, converse com ele e ele vai falar com você. Experimente. Experimente. E quantos espíritas não fazem isso? E quantos espíritas ficam se escondendo de viver isso? Sem necessidade, meus irmãos. Porque isso é o que tem de mais maravilhoso em Deus. Essa oportunidade que ele nos dá de conviver com o plano invisível. E nós abdicamos. Nós espíritas abdicamos. Imagine quem não é espírita, que não tem contato, quem acha que é coisa de alucinação, que é coisa do demônio. Como é que vai viver e vivenciar essas possibilidades naturais? Seguimos. Aulus esboçou um gesto de bom humor e redarguiu. Isso seria suprimir a escola e vilipendiar o amor imanente da criação inteira. Ó, a religião digna, qualquer que seja o templo em que se expresse, é um santuário de educação da alma, em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Imaginemos um país imenso, em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos pais e mestres, sob a alegação de que lhes cabe o dever de procurar a virtude e a sabedoria por si, furtando-se lhes toda espécie de apoio moral e cultural. Não podemos imaginar algo dessa natureza. Imaginemos um campo enorme, superlotado de enfermos, aos quais eminentes médicos recomendassem procurar saúde por si mesmos, confiando-os à própria sorte. Onde estaria a lógica de semelhantes medidas? A interdependência mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte é tutor do fraco. O sábio responsabilizar-se-á pelo ignorante. A criancinha na terra não prescinde do concurso dos pais. Não pode viver sem o concurso dos pais. O instrutor fez ligeiro intervalo e prosseguiu. É preciso considerar que nem todos possuem identidade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeitamente humana. É muito cedo para que o homem se arrogue o direito de apelar para a verdade total. Então, nós ainda não temos condição de receber toda a verdade de Deus. Por agora, é imprescindível trabalhe intensivamente, com devoção ardente e profunda ao bem, para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física. E considerada a questão nesse aspecto, estejamos convictos de que a ausência de escolas do espírito ou a supressão dos instrutores constituíram a multiplicação dos hospícios, ó, e o rebaixamento do nível moral. Porque sem o apelo à dignificação da individualidade, em processo de crescimento mental e de sublimação no tempo, não poderíamos contar senão com a estagnação nas linhas inferiores da experiência. Havíamos, contudo, atingido o fim da viagem. O lar santuário em que Aulus residia levantava-se agora ao nosso olhar. Trabalhemos com bom ânimo, disse-nos ainda o orientador. O tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce de nossa vitória. No dia imediato, Aulus deveria partir
no rumo de elevada missão à distância. Por isso, prometeu-nos o abraço de adeus para a manhã seguinte. E com isso terminamos o nosso penúltimo capítulo e esperamos o próximo, que será o capítulo 30, com o título Últimas Páginas. Eu não sei você, mas eu já estou saudoso deste livro que eu tanto gosto. Desejo a vocês que reflitam sobre tudo o que falamos hoje, sobre tudo que colhemos nessas páginas interessantes do 29º capítulo da obra Nos Domínios da Mediunidade, e que se interessem cada vez mais pelo estudo da doutrina espírita e que esse estudo possa alavancar a sua vida, a sua encarnação em direção ao progresso. Um beijo magnético e fiquem todos com Deus. E até a próxima.